Olá pessoal, chegamos ao segundo episódio do podcast CCB Cases. Meu nome é Andrei Guedes Oliveira, sou colunista também do CCB e hoje estamos com a Cibele Godoy, uma executiva de tecnologia da informação. Eu, inclusive, tenho grandes novidades aí sobre a carreira dela e também um processo de inspiração. Com certeza as mulheres que estão nos assistindo terão aí a grande oportunidade de ter uma referência no mercado. Aí, seja muito bem-vindo, viu, Sibeli? Obrigada. Queria agradecer também a sua disponibilidade de estar conosco aqui. Conta um pouquinho quem é a Cibele, de onde vem, um pouquinho da carreira acadêmica. Você acabou dando um pouco de spoiler, eu gostei que você diminuiu o meu nome bastante, né? Cibele Godoy é uma referência bem interessante, que é o sobrenome do meu pai, do qual eu me orgulho bastante. Bom, eu estou na área de tecnologia desde os 18 anos, né? E iniciei na área de desenvolvimento de sistemas, onde nem se imaginava que era a tecnologia da informação e sim a área de informática. Comecei na Telesp, fazendo estágio, aos meus 18 anos, hoje aos 57 anos, e de lá eu entendia que seria interessante eu conhecer todas as áreas de informática, porque eu não entendia que era apenas desenvolvimento. E nessa toada dos meus 18 até os meus 24 anos, eu fui, falando rapidamente, passando por todas as áreas de TI. Então eu fui DBA, eu fui na época não era Service Desk, era Help Desk. De desenvolvimento, eu tive a oportunidade de conduzir a área de projetos, né? Depois eu fui para a infraestrutura. Então, depois da infraestrutura, onde eu já havia passado por todas as áreas, eu acabei assumindo a posição de executiva de TI, e a minha primeira posição de executiva foi numa construtora. Aí eu assumi e começamos todo o processo de implementação de governança de TI, porque eu entendia que não era apenas conhecer tecnicamente, mas também a questão da gestão. Porque eu via as outras áreas de negócio com processos, com ISOs, com metodologias e frameworks. Falei, com certeza a área de tecnologia também tem que ser gerida dessa forma. Sim. E eu comecei a me especializar nesses frameworks e metodologias, né? Então, a minha carreira acadêmica foi pautada nessas metodologias. E de lá para cá, então, eu estou aí em posições executivas há mais de 25 anos, né? E com algumas certificações em tecnologia, porque eu também acredito na especialização com certificações, e a minha carreira acadêmica vem caminhando junto, né? Com as minhas pós-graduações, tanto técnicas como também de áreas de negócios, MBAs executivos, mestrado e doutorado. Depois a gente vai falar sobre isso, vai ser muito bom. E me explica um pouco sobre... No início da sua carreira, havia o sonho de trabalhar com TI ou você tinha um outro sonho? Quando você, pelo menos, eu vou entrar na faculdade, não era muito comum, né? Principalmente as mulheres, até hoje, eu acho que um desafio também, a maioria do pessoal que você também é professora sabe muito bem. Sim, não era comum e era um grande... Eu não vou usar a palavra tabu, mas tinha muita barreira. Tanto que a minha primeira faculdade eu fiz 1 ano de letras, por imposição da minha mãe. Que ela dizia que era importante que a mulher educasse bem os filhos, entendendo bem da língua portuguesa e alguma outra língua, e também trabalhasse só meio período e cuidasse dos filhos. Entendi. Aí eu fui para letras. Quando eu entrei em letras, eu falei, nossa, isso aqui tá muito fácil. Eu não quero uma coisa tão fácil assim. Sim. É muito simples, eu quero algo difícil. E na época eu tinha matemática. Aí eu fui fazer matemática. Você fez matemática? Fiz muito contra a minha mãe, teve uma discussão gravíssima na época de família. Não, porque isso é coisa de homem. Eu falei, não, isso é coisa de homem eu não sei, então eu quero a coisa de homem. Entendi. E aí quando eu fui pra tecnologia só veio a piorar. Você agora enlouqueceu, porque você vai ter vários problemas. E realmente eu tive os problemas que ela me disse que eu teria. Entendi. Né? Mas era o que eu queria. E até hoje a área de tecnologia... Claro, tem muito, comparado à quantidade de mulheres da época, nem se compara, tem muito mais, mas as minhas salas hoje de alunos têm 3, 4 alunas mulheres, na sua grande maioria. Eu estou falando de ciências da computação, engenharia de computação, né, e análise de sistemas. 4, no máximo 5 mulheres estourando, são só homens. No doutorado só tinha eu de mulher. Imagino. E no caso da faculdade de matemática, né? Você fez então, você é bacharel em matemática? Sou bacharel em matemática. Eu tenho licenciatura em matemática, na verdade. Também. Tenho bacharel em direito, né, e licenciatura em matemática.
Bom, dentro da licenciatura em matemática, o que matemática tem a ver também, você que faz faculdade de matemática, né? Poderia até inspirar o pessoal, tem a ver com TI, e se os colegas que você tinha né, Da na época? época, né, seguiram para TI, seguiram a própria área de matemática ou afins? Bom, os colegas da época, apenas um é de TI como eu, a grande maioria foi para licenciatura para ser professor diretamente. Hum, Porque não se falava muito em área de tecnologia, era para poucas as pessoas que trabalhavam já em empresa, e eu sou vim do mundo corporativo, porque a minha carreira começou como datilógrafa. Na hum. verdade, meu primeiro emprego, muito interessante comentar, foi de office girl, né? Escondi. Conta mais, conta mais. Eu iniciei minha carreira indo trabalhar numa empresa, chamava Credial Promotora de Vendas, hoje ela não existe mais, onde nós passávamos nas lojas para pegar documentação de crediário. Eu via aquelas máquinas funcionando, eu falava, que máquina rápida, né? De impressão e tudo mais, mas até então não tinha tido muito contato. E eu tinha feito o curso de datilografia, que hoje nem existe mais, né? Hoje, há muito tempo. E aí eu vivia fazendo testes para entrar na área administrativa, acabei entrando para ser auxiliar de secretária. E entrei numa empresa de engenharia que fazia controladores lógicos programáveis para o metrô, CMW Equipamentos, que também não existe mais. E eu vi os engenheiros numa sala fechada mexendo com computadores Scopus na época. E eu falava, nossa, que velocidade que é isso, muito mais rápido que uma máquina de escrever. E aí um chefe alemão me virou e falou assim, Sibeli, você que é tão rapidinha para datilografar, você não quer trabalhar com computador? Eu falei, o que é um computador? Aquilo que os engenheiros trabalham? Sim. E me levou numa sala pequena e me mostrou um Apple 8 bits com tela com as letras laranja. E eu comecei a mexer naquilo com Basic. E eu comecei a programar em Basic e gerar relatórios de gestão de documentos para os engenheiros. Aí começou. Aí eu não parei mais. E no caso, por exemplo, E o link com a matemática era a lógica. Sim. Então, a questão da lógica, do raciocínio lógico, falando de algoritmo em tecnologia, ficou muito mais fácil, porque eu fui fazer um curso de COBOL e aí eu entendia como mexer muito mais prático. Não dá para explicar, porque, claro, você não estuda lógica de desenvolvimento na matemática, mas você te exige lógica para tomada de decisão, os problemas. E a TI é toda pautada em solução de problema. Sim. Você usa a tecnologia para criar coisas novas ou para resolver problema. Eu ia até perguntar e também até ponderar sobre isso, né? Começou com Basic, depois foi para COBOL, que são as linguagens de programação Sim. antigas, inclusive, Sim. e tem vagas hoje, né? Tem, COBOL, que é difícil encontrar, inclusive, são. Né? Sim. E isso facilitou também na tua carreira? Tudo que você aprendeu, por exemplo, de lógica, você utilizou isso e continua utilizando? Sim. Pô, fantástico. Você me perguntou o que auxiliou tudo isso na minha carreira? Isso. Foi uma combinação de aprendizados que foram se somando para chegar na executiva Sibeli, porque lógica, entender que o dado de uma empresa é importante, entender de um processo de área de negócio, tanto que eu fiz uma pós-graduação em administração contábil e financeira, que eu falava, um dia eu vou ter que entender o que esses caras fazem. Aí eu tinha meus 22 anos, eu falei, vou ter que entender o que esses caras fazem porque eu quero prover solução para eles. Né? E sistema eu tenho que desenvolver para otimizar o que eles fazem. Com 22 anos você estava em qual posição? Eu já estava numa posição de analista sênior para coordenação de sistemas. 22 anos. Com 22 anos. Eu trabalhei em banco, 6 anos em banco, né? Fiz toda a formação da BMF para entender, eu era analista de mesa de operações. Eu desenvolvia para mesa de operações. Minha primeira posição de coordenação foi no Banco Sudameris, eu cuidava do projeto de risco, que eu também acreditava não apenas em otimizar processo, mas em prever que coisas acontecessem. Então foi a primeira vez que eu trabalhei com estatística em banco. E eu fui levando a estatística para a TI também. Então falando de processos de negócio, a importância dos dados, a importância do gerenciamento de projetos e previsão de riscos. Então, isso aí foi o seu primeiro case? Um dos primeiros cases. Meu primeiro case foi como estagiária, quando eu desenvolvi um sistema para gestão de atendimento. Lembra dos telefones antigos? Sim. Que eram entregues nas casas de mesa, telefonia fixa? Eu desenvolvi um sistema para gestão dos operadores que atendiam as casas. E depois eu fui trabalhar com folha de pagamento. Mas falando de um case muito grande que eu gostaria de citar, trazendo para a atualidade, é um case de programa de transformação digital para as empresas, né? Que não é apenas implementação de ferramenta de tecnologia, mas eu olho a jornada do cliente toda
Eu uso até... Conta um pouco do contexto de como que nasceu o case, qual seria A ou pelo dor menos o desafio, a dor, né? na, E como isso assim, é, se, se demandou por meio da empresa, depois se conciliou, né, por meio dos resultados. eu comecei, a primeira vez que eu trabalhei com jornada do cliente foi na indústria automobilística, Sim. né? E aí eu participei do projeto como TI, entendendo como mapear a jornada do cliente, entendendo as dores e os pontos que poderiam ser adotados tecnologia para que essas dores minimizassem, porque desaparecer, é bem difícil desaparecer todas as dores, né? Como risco, né? Ou você assume, ou você, né, deixa Sim. de lado, enfim. Então eu entendi como se mapeava e eu fui a executiva que auxiliou a diretoria industrial a escolher a ferramenta para implementar um marketplace. E o marketplace veio para otimizar processos e reduzir o número de dores dos clientes. Então, situações como ter um aplicativo para acompanhar um pedido. Então essa era a experiência do usuário. Era a experiência do usuário. Eram experiências dificílimas para aprovar uma fatura, né? Que era muito difícil. Imagina, você tem empresas que ainda continuam fazendo aprovação de fatura por e-mail. Imagina você implementar um aplicativo de aprovação de fatura, de carrinho e entrega do produto daquela montadora na casa do cliente. E isso aconteceu antes da pandemia, o que corroborou e auxiliou as famílias a se manterem empregadas. E foi um projeto de 3 meses, 3 meses conduzido com Agile, e nós adotamos uma ferramenta de grande porte, que juntou com a ferramenta de chão de fábrica, com todo o marketplace, com 15 aplicativos simultâneos, e um deles era para o cliente, e fizemos também toda a análise de risco e pentest nesses fornecedores para poder dizer para a Mundial que nós poderíamos subir esses aplicativos e a ferramenta de marketplace para produção com riscos conhecidos, né? Então foi um projeto de 3 meses, nós fizemos a jornada do cliente e utilizamos uma ferramenta básica de administração que é a cadeia de porta. Cadeia de valor de porta, mapeamos as atividades e meio, atividades fim, toda a jornada do cliente. Eu entendo que era bem complexo todo o setor produtivo, tinha muitas variáveis. Quais eram os desafios para montagem também? Primeiro é cultural. Primeiro é cultural, imagine, você tem os processos de 30, 40 anos, 50 anos daquele mesmo jeito, e você fala, não, agora você não vai trabalhar assim, faturamento você vai faturar de um jeito diferente, né? RH você vai contratar diferente, vendedor você vai vender diferente. E como que você quebrou essa barreira ou foi aos poucos? Conta um pouco mais do... É muita conversa e mostrando, eu lidei com o pessoal de TI e com algumas áreas de negócio junto com o diretor industrial, mostrando o valor para a carreira dessas pessoas em trabalhar de uma maneira diferente. Mostrando o valor. Fácil não é, mas é mostrando o valor, né? E acabou dando certo, acabou subindo para a produção. Mas houve muita resistência também? Ou todo mundo acabou aderindo? Houve a resistência de fora. Por nós sermos a primeira empresa mundial em adotar o marketplace e eu ser a única mulher de TI mundial. Que coisa interessante. E aí eu tive que dar minha palavra final, porque veio o CIO para o Brasil e o presidente mundial, onde ele perguntou para mim se podia subir por questões de risco, como eu falei, todo o mapeamento de risco e todos os testes que foram feitos. E as empresas escolhidas para conduzir os testes de segurança foram de fora. Não fui eu que escolhi. E sendo mulher, você acha que houve algum tipo de distinção ou não? Muito. Conta um pouquinho para... Muito. Na verdade... Porque você superou isso também, né, depois. Na verdade eu tinha uma escolha, porque eu sempre digo que, né, resultado não tem gênero. Nós somos diferentes sim, a gente não pode dizer que nós somos iguais, né? Até porque ninguém é igual a ninguém. Agora, resultado independe do gênero, você está ali para trabalhar. Mas para muitas culturas ainda existe essa questão de, eu não vou dizer em segundo plano, mas a mulher não ser tratada de uma maneira igual no tocante à tomada de decisão, que eu acho muito errado, né? E aí eu realmente passei por situações bem delicadas, muito delicadas. Como? Por exemplo, a gente, antes de entrar numa reunião, faça silêncio e não diga nada, cale a sua boca e não fale. Né? Nesse nível, olha, ande atrás de mim, ou ali você não senta porque não é o teu lugar. Como que você lidava aí para
porque assim, há também um reflexo até emocional, até desmotiva, né? E como que você lidava? Como que você lidou com Na isso? verdade, eu não me desmotivo com isso. Me deixa com mais vontade de terminar o que eu comecei e eu não vou parar, independentemente do que as pessoas digam, eu vou continuar. E dentro desse contexto, quando se depara com esse tipo de, vamos chamar cenário, né? Ao qual alguém delimita você, ou mesmo até Cerceia por, você né, de alguma coisa. cerceia, É. né? E o que você sugere também? Ser mais combativo, ser diplomático, ou baixar a cabeça, ou levantar a cabeça? O que você sugere Bom, para... primeiro você tem que treinar muito para não demonstrar o que você sente, já começa por aí. Excelente. Né? Você tem que treinar para não demonstrar o que você sente, porque você demonstra, você não pode demonstrar. E não demonstrar que você está abalado e continuar. Você é um executivo que está ali, você foi contratado para uma missão, você tem que cumprir o seu papel. Agora, se Então, você entrou como cota, ou se você entrou só para dizer e as pessoas vão te tratar de maneira diferente, cumpra o seu papel. E busca aquilo que é melhor para você. Se não for lá, algum lugar vai ser melhor para você. o que você sugere é que as pessoas sejam o mais profissional possível, Ao máximo. ao Não, máximo. não é fácil. Não, né? Ninguém aqui está dizendo que é fácil, que Ainda eu mais sou sendo latino, né? Como nós aqui. ninguém é super-homem nem super-mulher, nós somos seres humanos e temos as nossas sensibilidades. Mas é muito treino, porque o mundo tá lotado desse tipo de situação, tanto para homem quanto mulher, mas a mulher acaba sendo mais. E o resultado? Acho que o resultado é aquele que mais marcou, porque diante dos desafios, né? É, Conta um pouquinho dos resultados e também a cara do pessoal depois, né? De até não acreditar ou tentar. eu não tenho em números aqui de cabeça o resultado, até porque não poderia citar os números, Sim, mas digo para você que as vendas melhoraram e muito. Ele subiu no prazo, eu dei minha palavra final, subiu no prazo, teve sucesso. Pouquíssimos erros, não teve aquelas coisas, parou, não parou de funcionar, ele subiu, ele funcionou o sistema, não impactou na cadeia produtiva nem no faturamento. Então, esse é o resultado. E tá lá isso até hoje. tá até hoje. E teve os aplausos, né? Como eu disse, os aplausos de todas as pessoas envolvidas com o diretor industrial, nos chamando, tanto eu como o rapaz da área de negócio, para o palco perante todas as empresas que revendem os produtos, para dizer que se não fôssemos nós dois, o sistema não teria entrado no ar. E entrou num momento bem interessante, porque foi quando teve algumas parcerias dessa empresa com Marvel, com outras empresas, para lançamento de novos produtos. Foi quando subiu o marketplace e no mês seguinte estourou a pandemia. Então as pessoas, o mais interessante, as pessoas continuaram trabalhando. As famílias continuaram trabalhando, continuou faturando, então não evitou-se que tivesse muitas demissões. Isso foi bem interessante também. Maravilha. E depois disso, houve qual outro case aí, depois da pandemia ou durante a pandemia, que... Aí eu fui pro local onde eu quis estar pelo fato de eu ser formada em direito. Aí eu fui pro escritório de advogados e me pediram, transforme o escritório. Eu falei, bom, tá para mim, porque eu acabei de praticamente conduzir um programa de transformação digital. Eu vou utilizar essas mesmas técnicas só no escritório, juntando a experiência que eu tenho de gerenciamento de projetos e a experiência que eu tenho do direito, né? É porque são empresas bem diferentes, É né? serviço com Uma indústria, indústria, né? completamente, mas cadeia de valor de porta e jornada do cliente, isso independe. Você pode usar as mesmas técnicas, se é serviço, independe do segmento. Eu usei a mesma técnica, só que lá nesse escritório eu mapeei a jornada do cliente interno e externo, entendi a cadeia de valor de porta, desenvolvi um programa de transformação digital junto com o COO e com os sócios, né? O comitê executivo, ele foi aprovado, e nós mapeamos a cadeia, o jornada do cliente, foram destacados alguns profissionais das áreas de negócio e das áreas de prática jurídica, então tinha os advogados de civil, trabalhista, enfim, de todas as áreas, para entender as dores do cliente, mapeamos, montamos o programa de transformação digital com todos os projetos, então tinham projetos com os seguintes escopos. Quando se sabia que tinha que implementar uma tecnologia, já tinha o projeto de implementação da tecnologia. Não, isso aqui é mapeamento de processo, vamos mapear e adequar. Nós não sabemos o que é. Contratamos uma empresa para nos ajudar com design thinking, para entender se depois ia desaguar em tecnologia ou em processo, ou readequar o que tinha. E eu fiz uma coisa que no início foi pouco entendido. Eu não deixava o gerente de sistemas que reportava para mim participar das reuniões, porque senão desembocaria em
vamos melhorar, vamos mexer no sistema. Não, transformação digital não é mexer em sistema. É entender onde está a situação e depois, no final, entendeu-se que o grande percentual de problemas era a reeducação de processo. E tinha também projetos de adoção de IA e RPA, de automação e hiperautomação, né? Me conta um pouco também depois aí sobre, assim, o que é transformação digital Tá. e a transformação digital relacionada também com RPA, explica também RPA e a diferença entre RPA e IA, Tá. a tua também opinião sobre isso, se você utilizou, se não utilizou. Bom, na verdade, primeira pergunta, transformação digital, né? Isso, é. Bom, a transformação digital, ela não é única e exclusivamente tecnologia. É usado o nome transformação digital, mas não é você chegar fazendo TI por TI, sair adotando ferramentas achando que você vai resolver os problemas das áreas de negócio. Não, você tem que entender onde estão as dores. Primeiro é entrevistar as pessoas e entender que muitas das vezes é readequação de processos ou treinamento de pessoas para as tecnologias que já existem. Né? Então tem essa visão, não, vamos transformar, vamos comprar, vamos investir, não. Não pensemos em CAPEX nesse momento, é realmente entender o que está acontecendo. Me conta, onde está a situação que a gente tem que resolver? Depois, com isso em mãos, você começa a realmente tomar decisões. Se você adequa o que tem ou adquire alguma coisa. E para você adquirir, você tem que fazer estudo de viabilidade, você tem que fazer julgamento da tecnologia para ver aderência aos processos de negócio, à cultura da empresa. Nem sempre uma ferramenta vai estar adequada à cultura da empresa, né? Então tem esses passos antes. Eu foco no processo de negócio para depois decidir o que fazer. Agora, RPA e IA, quando adotar? Primeiro, RPA ele é o quê, né? Ele vai, eu sempre falo que são sistemas, não deixam de ser sistemas, que o pessoal chama de robô, mas é para otimizar a atividade humana. Adotei RPA sim, principalmente para o segmento jurídico, vou agora adotar nessa empresa para onde eu Porque fui. teve uma febre de RPA, né? Para quem não acompanha, antes até da IA, todo mundo falava de automação de processo. Né? Mas também tem que entender, porque senão você vai sair desenvolvendo, e mais do que entender onde otimizar, é depois orquestrar esses robôs. Porque é nessa coisa de febre, já junto com o que você falou, sair se desenvolvendo tudo. Foi como na nossa época de microinformática, sair desenvolvendo tudo sem documentação e sem depois saber gerir isso. Parece os antigos processos em batch, que não deixa de ser também, né? Sim. É bem parecido. E aí eu optei por trabalhar com orquestração, acabei adotando algumas ferramentas que não apenas nos habilitava a desenvolver robôs, mas primeiro eu entrevistei as áreas para saber onde ia trazer mais resultado, para mostrar depois o quanto eu tinha trazido de resultado. Aí fiz um estudo de viabilidade, escolhi uma ferramenta junto com que fazia orquestração, então eu tinha o monitoramento dos robôs, aí eu implementei. E agora, antes até de você ir para a IA, né, que seria o próximo passo, aí a provocação é a seguinte, a parte de RPA, de robotização ou automação, ela é transformação digital ou não é? Ela faz parte, ela é um dos assuntos, não vou dizer componente, ela é um dos assuntos de transformação digital. Porque você pode, num dos projetos de educação de processo, você pode entender, puxa vida, eu posso adotar um robô aqui, isso aqui é uma atividade tão rotineira, para que eu vou ficar tendo gente para fazer isso? Né? Vou dar um exemplo do escritório de advogados. Para que ter tanto acompanhamento processual, tantas pessoas para fazer, se eu posso trazer um robô que vai fazer para mim, vai de tempos em tempos mostrar para os advogados se teve alguma atualização do andamento processual de uma determinada lide, para que ele possa atuar. Né? Porque esse é um exemplo. Concordo contigo. E eu entendo também que na época, quando falava-se muito de transformação digital, confundia-se digitalização com transformação digital e também a parte de robotização. É um assunto também de transformação digital, a digitalização. Porque você digitaliza o que auxilia você ter uma base de dados para você trabalhar com o chat GPT interno, uma inteligência artificial generativa, desde que você faça os dados bem estruturados, com data lake, enfim, ter toda uma sequência lógica para você poder utilizar. Mas é isso, então ele é um dos assuntos de transformação digital. Agora, IA também é um outro assunto de transformação digital. É um outro assunto. Aí você tem que escolher ou ver a necessidade quanto a IA generativa ou preditiva. Vamos adotar IA para tudo. Conta um pouco para a gente aí a sua opinião. Não, vamos... E pode até ser um pouquinho ácida, né? Porque também tem aí as suas
vamos chamar, os seus modismos, né? Ou pelo menos aquela coisa... Todo mundo quer inteligência artificial, mas... Que pareceu também com a transformação digital, como falava, depois veio com o RPA, e aí agora... vem o IA. Não, vamos lá, gente, é assim, né? Tudo tem que ser com muita cautela, né? Não sugiro que seja adotado tudo nas empresas. Eu sei que também ninguém comete a loucura porque impacta financeiramente, né? Mesmo que tenha aí alguns auxílios do governo, algumas entidades para conduzir projetos de inovação, mas não vale a pena. É importante você entender para que serve aquela tecnologia. A inteligência artificial é uma tecnologia, né? Ela é uma tecnologia. A inteligência computacional, na verdade, né? Porque você usa o computador para trabalhar com inteligência artificial, que vai além disso, né? Que vai robotização, de robôs, que não é o RPA, é outra coisa. Mas, enfim, vamos falar do direito. Onde eu adoto a inteligência artificial? Vamos falar de jurimetria, né? O pai, o Marcelo Guedes, me vem falar de jurimetria, que nada mais é que utilizar a inteligência artificial e também estatística no direito. Então, um exemplo clássico, que eu sempre falo, que é o mais simples. Imagine você entender como um tribunal funciona, as decisões. Você pode usar um algoritmo de classificação ou de associação, enfim, tem alguns algoritmos que você pode utilizar de machine learning para você saber a tomada de decisão daquela entidade, daquele órgão do governo, para você poder alocar um advogado que tem uma experiência mais voltada para aquilo. Isso é um exemplo clássico, básico. Jurimetria, que é a utilização de estatística e inteligência artificial no direito. Aí eu não quero jurimetria, eu quero trabalhar com geração de documento, eu quero gerar minhas peças, eu quero fazer análise de contrato. Aí eu vou trabalhar com RPA e vou trabalhar com inteligência artificial generativa. Ah, mas eu não quero vazar os meus dados, eu não quero os dados públicos. Claro que não, você não quer que vaze dado do teu cliente. Aí você tem que montar eu chamo de chat GPT interno. Para você montar um chat GPT interno, nós sabemos que os GEDs dos escritórios e das empresas acumulam terabytes de dados. E aí você tem que limpar, fazer um data cleaning disso tudo. Você tem que usar uma metodologia de gestão de gerenciamento de dados, tem até o pai do... Como tem o PMBOK, tem o DAMABOK, né, onde você se baseia com metodologia para você limpar toda uma base e tem toda a gestão de dados para você chegar, para você poder trabalhar. Porque senão vai te cuspir dados que não vão vai te dar mais trabalho, além de gerar um prompt, o trabalho de você analisar se aquele conteúdo vai ao encontro do que você realmente quer. Melhor você escrever à mão. Então, é isso. E explica um pouquinho para o pessoal o que é a inteligência, os tipos de inteligência artificial. Como eu disse, são assim, as mais simples de entender são as duas, né? A preditiva, onde você usa algoritmos para previsão, para associação. Eu sempre dou um exemplo de um algoritmo de associação. Descobriu-se que quando um pai vai comprar fralda de criança em um determinado lugar, foi nos Estados Unidos também teve esse estudo, onde o pai comprava fralda e comprava cerveja e comprava carne. O que o mercado fez? Colocou as gôndolas próximas, acabou vendendo mais. E ele descobriu isso com um algoritmo de associação, de você associa elementos para ver a curacidade daquele determinado assunto, daquele determinado resultado. Então, por percentuais, você toma decisão. Então, os algoritmos de inteligência artificial preditiva, eles trazem variáveis estatísticas para você entender e tomar decisão. É diferente da IA generativa, que trabalha com geração de dado com treinos que ele vai fazendo. É diferente. Então, você usa algoritmo para tomada de decisão. E no caso, por exemplo, quem está nos assistindo hoje, ou que seja, que olhe a inteligência artificial como um motor de alavancagem de negócio, ou mesmo... né? Ou mesmo o modelo de melhoria de produção. O que você enxerga dentro dessa perspectiva, quando adotar uma e quando adotar outra? Quais seriam os cuidados pela tua própria experiência em relação àquilo que você já teve, somente no escritório de advocacia? Eu já vi que tem uma série de dados, ao qual aplica-se machine learning também. Aí, acho que vale a pena também explicar para o pessoal o que é machine learning, por que todo mundo fala, se a machine learning veio antes ou não, como modelar dados, né? Eu acho que é bem interessante, porque todo mundo está acostumado a achar que uma interação com prompt hoje em dia, eu vou usar uma interação por uma API dentro do meu sistema e tudo vai funcionar. Não é assim. Primeiro, eu vou voltar aos primórdios de metodologia. Eu sugiro que, antes de qualquer ação, as pessoas entendam qual é o dado.
E o que ela quer fazer? Qual é o dado daquela empresa, que pode ser uma indústria. Eu cito indústrias para você poder entender como está o funcionamento das máquinas e uma previsão de capacity planning, até quanto ela vai suportar, garantia. Indústria 4.0 ela é muito voltada para isso, para você entender o dado, como tratar ele para você tomar decisão, né? Para você evitar. É que você tenha muito gasto com equipamento, uma das vertentes. Mas entender que dado a empresa tem. E onde você quer chegar com a tomada de decisão daquele dado. Né? Então, antes de machine learning, antes de entender se eu quero generativa, se eu quero preditiva, se eu vou trabalhar com machine learning, se eu vou adotar uma ferramenta de machine learning, se eu vou contratar um engenheiro de dados, se eu vou contratar um cientista de dados, se eu vou fazer um data lake, me entenda qual que é o dado e o que você quer fazer com ele. Aí você adota uma metodologia, contrate profissionais que tenham capacidade para te auxiliar numa tomada de decisão, não fazedores, não estou falando de ferramenta, mas que entenda, um engenheiro, um cientista de dados que vai te ajudar a entender o valor que teu dado tem, aí você sim vai começar a trabalhar em cima disso. Você imagine quem está nos assistindo, né, um empreendedor ou mesmo dono de empresa, o quanto é técnico, né? E depois a gente pode, posteriormente, até fazer uma série com empregos de conceito de como utilizar a ferramenta para questão de produtividade, saber o que é um data lake, do ponto de vista didático e assim por diante. Isso auxilia bastante, porque é muito, para muitas pessoas ainda é muito nebuloso. E aí, e os profissionais de TI falam muitas siglas, né? E é natural, é nosso dia a dia. E fica muito nebuloso. O que é nuvem, né? Hoje em dia até se sabe, tá na nuvem. Ah, o que é data lake? É um lago de dados? Então, meu CEO brincava muito, né? E eu explicava o motivo que tem as fases, tem os porquês de ter essas etapas para a estruturação dos dados, que não é simplesmente, o dado está lá, vamos trabalhar, ele tem que ser trabalhado. Quanto mais trabalhado ele for, por isso que tem dado e informação, existe diferença entre dado e informação, né? Um é aquela questão bruta, depois a outra é trabalhada conforme a área de negócios. E você tem que explicar isso para que os executivos saibam tomar decisão. E dentro dessa perspectiva do último case que eu achei muito interessante, que é um emprego de inteligência artificial, né? Os tipos de inteligência artificial dentro do escritório de advocacia, que em tese tem aí os seus desafios tecnológicos também culturais. Te ajudou muito ser advogado? Muito. Conta pra gente aí. Na verdade, eu sempre acreditei que a questão acadêmica auxiliaria para entender o conceito. Eu sou muito do conceito. Quando eu dou aula também, eu explico o conceito. Eu não vou direto para as ferramentas. Eu nunca dou aula de ferramenta. Primeiro eu entendo o conceito. Entenda para que serve, né? E quando eu entendi o direito, ficou muito mais fácil para conversar, claro, com os advogados, né? Porque advogado e médico são profissões muito diferentes, vou dizer assim, né? Então, eu entender como funciona, porque eu julgo o direito que ele é composto além da beleza do direito, ele é composto de muitas metodologias, com vários entregáveis a depender da área de prática, né? A civil tem seus entregáveis, tem os seus papéis e responsabilidades, muito parecido com o TI, só que não se fala dessa forma, né? Então ajudou bastante a conversar com advogados, a entender o modus operandi, a entender o Brasil, como ele funciona, as leis e como eu poderia auxiliar as empresas, porque eu gosto muito da questão de gerir, porque eu não vou dizer que eu vou conseguir resolver, quem é maluco de falar isso, os crimes cibernéticos. Então ajudou bastante, porque na segunda fase da OAB eu fiz direito penal. Pô, excelente. E a gente já está indo já pro final desse podcast, e houve também aí o doutorado, né? Depois do direito, e conta um pouco desse desafio. Eu entendo que foi o maior desafio da sua vida, acadêmico ou não. Você encoraja as pessoas, porque hoje não há também um estímulo a fazer, ou nós seguirmos uma carreira acadêmica de pesquisa, né? Então, poucos profissionais de tecnologia, inclusive, não fazem mestrado ou doutorado, né? Que tem um foco bem específico. Na verdade, como eu disse a você, eu sou uma profissional que gosto do conceito. Eu gosto de entender para que serve aquilo. Por quê? Quem teve aquela ideia? Você pega a visão computacional, que é uma das matérias que eu estou ministrando. O primeiro artigo é de 1982. E em 1982 eu estava terminando, sabe o quê? O ginásio. Sim. Então, há muitos anos atrás já se falava em assuntos que a gente desconhece porque não vai a fundo. Então, quando você estuda, quando você vai um pouco mais para o acadêmico,
Quebra esse tabu de achar que o acadêmico é o acadêmico por si só, que isso é uma inverdade, que a maioria dos acadêmicos hoje estão voltados para o mundo corporativo, usando o que se foi a fundo para o mundo corporativo, isso só vem a corroborar uma tomada de decisão que as pessoas têm que voltar a estudar, têm que voltar para a prancheta, têm que sentar para estudar, eu sou muito a favor disso. E o doutorado veio por essa minha ânsia, eu adoro estudar. Sim. E eu tinha terminado o mestrado, a faculdade de Direito, tinha feito meus MBAs e eu queria me aprofundar. E eu tive a oportunidade de entrar numa universidade que acreditou no meu trabalho, né? Que é a utilização de inteligência artificial para análise, previsão e redução de crimes cibernéticos. Essa foi a sua tese, então? A tese foi com o IA? Foi com IA, crimes cibernéticos, né? E junto com Direito. Então você fez uma tese multidisciplinar? Totalmente. Então, usei estatística, eu tive mestres maravilhosos que me acompanharam, eu não fiz sozinha, porque não dá para fazer sozinho, né? Então, eu tive um professor maravilhoso, não sei se eu posso citar o nome dele, mas o Jean, que é meu professor do coração, ele me ajudou muito, ele é um economista que entende muito de estatística e de programação, econometria, ele é muito bom, ele me ajudou muito a escolher, porque eu tinha o dado bruto lá, eu tinha todos os casos julgados do Brasil. Primeiro que eu queria pegar mais coisas da Polícia Civil, e tem muitas coisas que não são abertas ao público. E eu consegui os dados de casos julgados e comecei a trabalhar com preditiva. Então eu escrevi um framework para análise e previsão de crimes baseados em casos julgados no Brasil. E tem um algoritmo que prevê crime, então é quase um pré-crime aí? Não? Não, na verdade existem... Tô brincando, obviamente. Não. Existem ferramentas que fazem isso, não tem ferramentas brasileiras ainda para previsão, porque não tem o dado para você fazer, né? Eu previ com algoritmos de associação e classificação os crimes no Brasil, baseado em casos julgados, mas o crime de rua, o crime como tem na Itália, a Itália tem uma ferramenta que chama X-Law, que faz exatamente isso. Mas usa inteligência artificial preditiva. E Chicago também tem. No Brasil ainda não tem. No Brasil ainda não tem. Ainda não tem uma ferramenta que E aí há a possibilidade, sim, de... O que você enxerga como oportunidade de negócio ou mesmo... Oportunidade de negócio é adotar, é levar mais coisas do mundo corporativo para o mundo público. Né? Por que não adotar uma ferramenta para previsão? Né? Para você poder alocar o corpo, o judiciário... Mas aí você está falando de outras esferas, né? Que é estruturar mais o judiciário aqui, não cabe comentar, mas por que não ser mais proativo? Acho que parte também disso a gente está formando opinião por meio do podcast como esse, ou mesmo com palestras. Sim. Então, nesse caso, o teu doutorado teve um aspecto prático também. Né? Muito prático. A minha ideia é usar isso, agora eu estou pensando no meu PhD, né? E aprofundar, mostrar o quão viável é a utilização desse framework, eu juntei metodologia, né? Sim. É um framework para os órgãos públicos, então começar a apresentar isso, né? E junto com visão computacional, porque eu usei muita biblioteca eu usei Python na época, biblioteca para mostrar em gráficos, né? Trabalhar com tratamento de imagem, que lá na Itália é tratamento de imagem, visão computacional. Maravilha, hein? Daqui a pouco o pessoal vai te chamar, vendo esse podcast aqui, vão chamá-la para participar do grupo de pesquisa já. Estou à disposição, o que for interessante, com certeza. O que eu puder contribuir, com certeza. E indo agora para o final, queria pedir aí as suas últimas considerações também, falar de algo inspirador, alguma frase, ou mesmo dicas que possam contribuir para quem está empreendendo, quem são os profissionais de TI que querem migrar para a tecnologia da informação e segurança, e também os alunos e entusiastas. Assim, em geral, né? Primeiro, os empresários olhem para os seus processos, entendam onde eles querem melhorar, né? E contratar profissionais bons, empresas boas com reconhecimento no mercado, que tenham cases para poder conduzir as questões de tecnologia, né? Para os profissionais que estão começando agora, eu não vou usar a palavra resiliência, mas eu vou usar a palavra de não desistir, porque existe o apagão de tecnologia, existe necessidade de bons profissionais. Peguem os seus cases, mesmo que vocês não tenham entrado na área ainda. Eu insisto muito com os meus alunos para eles fazerem cases, tanto que eu só dou aula com case, eu faço muito case, conceito e case, depois eu levo para o laboratório, pegar esses projetos e apresentar nas empresas. Olha, eu não tenho experiência no mundo corporativo, mas eu tenho esse case. E pode ligar para a minha professora, ela vai dizer como eu fiz. Porque muitas vezes o aluno, ele está tão assim, ele faz cases maravilhosos que dá para ser usado no mundo corporativo. Isso aconteceu comigo, né? Meu primeiro emprego na área de TI foi porque eu levei um case meu. Eu era estagiária. Então eu insisto que
se aprofundem, entendam o conceito e também façam cases, né, em vários segmentos. Eu dou case de vários segmentos. Resolvam isso no segmento tal, né? Que É o que eu maravilha. faço. E Então, por último, aí, para nos despedirmos, para as mulheres, o que você dá aí de dica e utilização da TI também, inclusive profissionais, as mulheres profissionais de outras áreas, podem ser médicas, advogadas, químicas, engenheiras e afins. para utilizar tecnologia, Isso, e como ah, inspiração também, quem queira, né, se inspirar na sua carreira eu para vou, vir a vou, TI. eu vou voltar ao início. O resultado não tem gênero. Muito bom. Né? Então, pronto, eu acho que já resume. Agora, aprender tecnologia é constante, né? Eu penso que já faz parte do nosso dia a dia, independentemente da área. E a inteligência artificial só veio a coroar isso, não tem quem não utilize. Mas sabe utilizar, saiba. O principal é saber perguntar. Então, usem toda a inteligência de vocês para fazer o que a gente resume em prompt, mas não é o prompt em si, mas sim o conhecimento que você está. Todo o conhecimento que você está utilizando para escrevê-lo para que ela te responda de uma maneira favorável e mais indicada para aquilo que você quer, independente da área que você atue. Pô, fantástico. Queria agradecer demais. Eu acho que foi algo extraordinário que nós tivemos aqui. Uma história de vida bonita, lindíssima, assim como também a história profissional, a história como acadêmica. É um grande orgulho mesmo ter uma doutora Sibeli, de fato. E agradecer a todos que participaram, que ouviram a entrevista do CCB Cases. Meu nome é Andrei Guedes Oliveira. Até o próximo episódio.